Fala galera, tudo bem? Tá no ar mais um TVC Esporte Mais pra você, gente. Hoje muito Bauru Basquete, vôlei Bauru, Norusca, até do MAC. Até o MAC tem hoje aí, Lana, tudo bem? E aí, Franzinha, tudo bem? Gente, eu não sei por que eu tô feliz, cara, eu não sei. Mas que coisa, hein? O todo poderoso Tigrão, como a rapaziada lá de Marília gosta de falar, vai pra quarta divisão ano que vem. Eu tô de preto porque hoje... Você tá de luto? Eu não tô de luto, não. Eu ia vir até de rubro hoje, mas até pra diferenciar aqui no nosso cenário, o pessoal falou, Lanzoni, evita vir de vermelho toda vez. Eu sei que você gosta de vir de vermelho, então a gente vem com essa cor mais neutra. Mas brincadeiras à parte, que coisa, hein? É uma pena, já tá definido. Ano que vem não vamos ter clássico. Ano que vem o Marília Atlético Clube caiu. Vamos ver, tomara que não, porque eu espero que o Noroeste suba pra Série A2. Mas se o Noroeste não subir e ficar na Série A3, há apenas mais uma possibilidade de a gente ter um clássico, mas não é o derby como é o contra o MAC, que seria o 15 de Jaú subindo na Bezinha para a Série A3. Mas até pela movimentação que está lá em Jaú, nos anos passados, estava mais para o 15 subir. Esse ano, o 15 deve disputar apenas por disputar. Então é praticamente uma garantia que ano que vem não tem derby. Eu não vou falar nada, que eu tô comemorando que os times de M perderam aí, tô sabendo que um tal de Mogi... Time de M? Então um tal de Mogi... Cuidado que nego pode trocar uma dupla interpretação disso, né? Time de Marília e Mogi. Antes que o pessoal fala... Mas eu fiquei triste por Mogi. Depois eu até explico o porquê. Vai ter gente que vai ficar bravo comigo. Mas eu gostaria que o Mogi tivesse vencido o São Lourenço. Gente, vamos falar muito não? Quem quiser participar, participa aí com a gente, gente. Manda pelo Facebook, TVC Bauru. Manda no WhatsApp sua pergunta, seu comentário. Gostou do MAC, gostou do Mogi, não gostou? Mas não vamos falar muito não. Vamos ver nosso vídeo de abertura. É isso aí, voltamos e vamos começar a falar de Noroeste. Noroeste que perdeu, né, seu último jogo da fase de classificação, acabou em sexto, 2-0 pro Tabuão. Foi um bom jogo? Olha, foi um jogo da maneira que a gente estava esperando. O Noroeste poupou alguns titulares que estavam com 2 cartões amarelos para não correr nenhum risco deles ficarem fora do primeiro jogo do mata-mata. E vamos combinar, o Noroeste queria ficar no lado da chave que ficou. E não fez esforço para ganhar no Tabuão. Acha que contra o Atibaia, pelo menos no entendimento de muita gente na diretoria, contra o Atibaia é um jogo que você vai fazer uma em casa e outra em um campo neutro. Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso. Mas o pessoal acham que vai ser uma boa tabela. A equipe norestina, com a derrota por 2-0, acabou ficando com a 6ª colocação e vai pegar a equipe do Atibaia. Atibaia que ganhou o jogo aqui. É bom a gente lembrar. Tudo bem que foi talvez a pior partida do Tuca Guimarães como técnico da equipe nordestina, onde ele fez grandes besteiras, para não falar outra coisa. Acabou sendo muito mal naquela noite e talvez foi o início do fim dele. Porque ali foi a primeira vez que ele foi cobrado pela imprensa. E a gente lembra que na saída dele ele acaba falando que a imprensa de Bauru não ajudava. Então, assim, pode ter sido uma das primeiras pedras no sapato do Tuca que fez ele sair para o Nacional. O Nacional que acabou demitindo ele na última rodada. É bom lembrar também. É isso aí. Falando um pouquinho do Noroeste de sexto, você esperava essa classificação? Essa colocação da equipe? Assim, durante o campeonato a gente esperava o Noroeste no G4. O Noroeste tinha bola para estar no G4. Só que em jogos decisivos acabou perdendo pontos que não poderiam perder. Por exemplo, contra o São Carlos, eram 3 pontos garantidos. Acabou perdendo, acabou empatando. Contra a equipe do Rio Preto, eram 3 pontos que tinham que fazer. Acabou vacilando, acabou perdendo pontos que não poderiam perder. Contra o próprio Atibaia, aqui em Bauru, era jogo para pelo menos ter ali, era um confronto direto, perdeu.
Então, esses confrontos acabaram deixando a equipe nordestina na sexta colocação. Não interfere tanto no mata-mata. Mas a questão é, 2 resultados iguais vai dar sempre resultado para o adversário. O Noroeste precisa da vantagem, não pode levar para os... Não tem. 2 resultados iguais dá a vaga para o adversário. E agora é uma Copa do Mundo para o Noroeste. É a Copa do Mundo de 4 jogos. O Noroeste tem 4 jogos para subir para 2. São os 2 contra o Atibaia. Se passar pelo Atibaia, são os 2 frente à equipe ou do Desportivo Brasil ou do Barretos. Lembrando que qualquer um que seja o adversário vai ter a vantagem frente ao Noroeste. Então o Noroeste precisa no mínimo 2 vitórias. No mínimo. São 2 vitórias que o Noroeste precisa, que faça os resultados em casa, que não perca fora de casa. O Noroeste está na Série A2. Mas assim, é muito complicado essa situação. 1-0 aqui, 1-0 fora, se tomar esse 1-0, você está fora, você está eliminado. Então isso daí o Noroeste talvez a desvantagem, seria a principal desvantagem você ter ficado em sexto. Mas a tabela, eu vou ser sincero, eu acho muito acessível para o Noroeste. Os 3 adversários, para subir para 2, a gente fugiu de uma Santista. Eu teria muita preocupação, apesar de não ter classificado o Rio Preto, eu não gostaria de pegar. Então, eu vejo uma tabela acessível, mas o Noroeste tem que fazer a sua parte. A gente tem a pergunta aqui da Diomara. Amigo, boa noite. Por favor, depois do jogo contra a Atibaia, qual a próxima etapa? Agradeço a atenção. Primeiro tem que ganhar, né? Exato, tem que ganhar o Atibaia. Peraí, não vamos pensando muito lá na frente? Vamos ganhar do Atibaia. Mas o caminho para o acesso é esse. O caminho para o acesso passa por Indaiatuba, que o Atibaia vai mandar o seu jogo em Indaiatuba. E o Noroeste passando essas quartas de finais, pega na semi no confronto que vai valer o acesso, ou contra o Desportivo Brasil em Porto Feliz, ou contra o Barretos em Barretos. Então, esse é o caminho do Noroeste. O Noroeste tem que ser melhor do que essas 3 equipes para poder comemorar o acesso. E com todo respeito, depois do acesso, é claro que título é bacana, é legal, ninguém quer perder final, mas é o de menos quem levanta a taça. O importante é subir. Eu tenho particularmente esse pensamento. Não vou ficar nada triste se o Noroeste chegar na final da A3 e acabar perdendo. O importante é ter alcançado a Série A2. Já pensando nisso, o que o Norusca precisa fazer para melhorar, para chegar até lá? Olha, eu vi alguns pontos fracos na equipe noroestina. A primeira coisa que eu volto a falar, eu acho que a equipe tem que ser... Vamos ver se você vai adivinhar. Matreira, gente. A equipe tem que ser matreira. Precisa ter um pouco mais de pegada. Precisa entender que nem todo jogo é só bola no pé, é só na técnica que vai dar para ganhar. O jogo aqui contra a equipe do Olímpia foi mais uma prova. Não vai ser todo jogo que o adversário vai querer jogar. E assim, eu acho que o Atibaia, apesar do Atibaia ter características mais ofensivas, mas eu não duvido que o Atibaia venha para Bauru e faça antijogo. Por que eu não duvido? Porque as equipes que vieram ao Freio de Castilho e fizeram isso, tiveram sucesso. E essa é a minha grande preocupação. E talvez, eu falo, se tem uma equipe que me deixa um pouco preocupada, nessas 3 equipes que o Noroeste vai enfrentar, um confronto que eu não gostaria de pegar, talvez seja o Barretos. Porque das 3 equipes, é a equipe tecnicamente a mais inferior? É. Mas é a equipe mais matreira. É a equipe que sabe mais cadenciar o jogo quando precisa. E o Noroeste sofre, infelizmente. Talvez seja a primeira situação. Olhando para o jogo em si, para o jogo jogado, como o pessoal gosta de falar, eu gosto muito das aquisições que o Noroeste fez. Porque, primeiro, trouxe o Rafinha, que é um fenômeno. É um menino que é diferenciado. Para a Série A3, faz muita diferença. Mas muita diferença. Então, o jogador, uma aquisição fantástica. E aí, analisando o time do Noroeste. No gol, talvez, com todo respeito ao Iron, que é uma baita pessoa, talvez do grupo seja o jogador que até seja mais próximo. Mas o Iron, não sei se gera toda aquela confiança no torcedor. Mas a comissão técnica ele tem essa confiança. Então vamos lá. Se acontecer alguma coisa com o Ferreira no mata-mata, tem o Iron. Na lateral direita, uma das mudanças do time para o mata-mata. Sai o Pacheco. Pacheco sai da lateral direita
E quem vai jogar na lateral direita é o Wilson. Até para dar lugar para o Rafinha. Então o Wilson vem para a lateral. Você tem 2 jogadores ali, para se acontecer alguma coisa, o outro está pronto. Na zaga, você tem o Maicon Douglas e o Jean-Pierre. Se algum dos dois estiver suspenso, não pode acontecer os dois. Não tem também para isso. Mas ninguém que tem 22 times na Série 3. Se acontecer alguma coisa com os dois, tem o Marcelo como substituto. Na esquerda, eu não sei quem que é o titular, se é o Hipólito ou se é o Ricardinho. Os dois dão conta do recado. Você vai para o meio campo, na volância. Você tem o Maicon Douglas, que é titular. E aí, dependendo do jogo, você vai com o André Rocha, dependendo do jogo, você vai com o Pimenta. Uma baita dupla de volantes, você tem peças para retrocar. Se o Maicon estiver suspenso, o Pimenta e o André Rocha fazem uma boa dupla de volância. Então, é uma posição que o Noroeste não tem esse problema. Vamos para o meio campo. Nas pontas, vai primeiro. Na direita, tem o Fernandinho, tem o Wellington. Você vai para a esquerda, tem Samuel, tem Aleph. E na frente, tem o Gindri, que está muito bem. O Gindri que talvez esse time titular no decorrer do Campeonato Paulista da Série 3 eu achasse que fosse o ponto fraco da equipe. Mas o Gindri está num ascendente importante. E na frente, você tem o Mauá, você pode colocar ainda o Romão, Tiwi. Então você tem opções. Faltava uma peça para mim. Faltava um reserva para o Leandro Oliveira. E a peça chegou. O Maradona, jogador que foi apresentado hoje, fez um bom campeonato mineiro pela equipe do URT. É um jogador que, com as características do Leandro Oliveira, é bom cadenciador de jogo, homem forte na bola parada, sabe cadenciar bem. Então, assim, gosto muito mesmo da contratação. Não sei se vem para ser titular, que nem o Fernandinho chega para ser titular. A gente tem que ver nos treinamentos. Pode até jogar ao lado do Leandro Oliveira. Mas é um jogador que eu tenho certeza que pode servir para ser esse reserva imediato, para ser essa sombra. O Leandro Oliveira é um jogador que fisicamente ele sente muitas partidas. Então ele pode acabar aparecendo e entrando no decorrer do jogo. Então, excelente contratação. Gostei muito mesmo da contratação do Maradona. Teve números interessantes no Campeonato Mineiro. O URT, para quem não sabe, ficou em 6º no campeonato lá de Minas Gerais. Acabou sendo eliminado pela equipe do Galo, pela equipe do Atlético Mineiro. Também teve a situação na Copa do Brasil. A equipe do RT jogou, foi eliminado pelo Paraná Clube. Quem fez gol, inclusive, no jogo da Copa do Brasil foi justamente o Maradona. Ele não era titular lá, a gente não pode falar isso, mas ele entrava todo o jogo e participava muito bem. Então, até por conta disso, eu vejo ele tendo esse caminho de 12º jogador aqui em Bolton. Eu vejo ele sendo essa válvula de escape para o Leandro Oliveira. Gostei muito da contratação. A gente tem a pergunta do Fábio Simões. Foi indicado por quem, Maradona? Olha, eu não tenho essa informação, vou ser sincero, mas até onde eu estou sabendo, quem estava analisando tem que confirmar. Mas quem estava analisando as contratações era o Alex Afonso. O Alberto Félix cuidava mais da parte estrutural, passou as posições, mas quem estava escolhendo os jogadores era o Alberto Félix. Diante de tudo isso, você acha que o Noroeste... o Alex Afonso, perdão. Diante de tudo isso, você acha que o Noroeste está pronto para encarar o Atibaia? Olha, melhor cenário possível. Porque assim, você vai ter uma semana para trabalhar, você tem 2 reforços interessantíssimos. Aí eu tô falando aqui, o pessoal da diretoria vai ficar bravo. Mas pode pintar um terceiro amanhã. Pode pintar, mas ainda não é nada oficial. Então, mas pode pintar sim mais este reforço. A equipe nordestina está trabalhando e está chegando da melhor maneira possível. Gostaria que tivesse a vantagem em confronto? Gostaria. Mas por conta dos nossos erros da primeira fase, não era justo. A bola pune. E talvez tomara que tenha sido essa a punição. Mas que o Noroeste tem condições de passar, eu não tenho dúvidas. Tem que tomar muito cuidado com a equipe do Atibaia, tem um dos melhores ataques da competição. O Jackson entrou no meio da competição, entrou no mesmo momento que o Mauá entrou no Noroeste. E está fazendo gol a rodo, está sendo muito bom jogador. O Tavares é um jogador que já está negociado com o Fluminense, vai jogar a Série A do Brasileiro no segundo semestre. Tem o Mascote, é um time muito, mas muito interessante.
Será um duelo bem legal. Não nego que assim, eu preferia pegar muito mais o Desportivo Brasil ou Barretos. Eu acho que o time do Atibaia é uma das candidatas ao acesso. Mas também tem a questão do fator casa, né? O Atibaia não tem. O Atibaia joga em Dayatuba. Você pode fazer uma pressão danada aqui e você não vai ter lá essa pressão. A gente sabe que o Atibaia sempre vem com um bom investimento, porque é time de empresário, mas chega no mata-mata, até mesmo os jogadores já estão pensando em outro lugar, porque sabe que se a equipe subir não pode jogar a Série 2, porque não tem estádio para isso. Então é uma equipe que sempre vai ficar na Série 3. Então assim, é um adversário perigoso? É. Mas dos adversários possíveis, que vem o Atibaia. Estamos aí, né? Jogo sábado, então, ainda não tem horário definido? Ainda não tem horário definido, mas muito provavelmente será às 7 da noite. Eles estão esperando para confirmar, para saber que horário vai ser, talvez pode ser final de campeonato paulista da Série 1 no sábado. Se o Palmeiras passar, essa final vai ter que acontecer no sábado, o primeiro jogo. E aí, para não bater horário, para você não perder público, porque pode ter um clássico estadual nesse horário, então para você não perder público, o Noroeste está esperando, a própria federação está esperando para brilhantar ainda mais o espetáculo, para ter casa cheia. E torcedor, 10ão ingresso, hein, torcedor? Tem diretoria que daqui a pouco a gente vai falar, que eu critico, que está cobrando ingresso caro. Mas a diretoria do Noroeste foi pro caminho inverso, então tem que vir aqui e aplaudir, porque colocou um preço pra lá de bacana para um jogo decisivo. O pessoal tá esperando 5 mil, eu digo mais. É jogo para colocar 10 mil. É jogo para colocar 12 mil pessoas. 10ão, jogo decisivo. Ô gente, pera lá. É hora de colocar o Alfredão para pulsar. A torcida tem que fazer a parte que tá fazendo. É a maior média de público da Série 3. Mas é hora, você que está acompanhando o Esporte Mais, vai sempre só você pro jogo? Leva a esposa, leva o filho, tem um sobrinho que nunca foi no Alfredão? Leva o sobrinho, tem seu primo, aquela sua prima, leva todo mundo, chama a rapaziada do serviço, porque é jogo de extrema importância para o time, é importante que todo mundo vá e faça o Alfredão ferver. Gente, deixa eu mandar um abraço pro Alexandre, lá do Bauru Esporte Clube, sempre acompanhando a gente, mandou mensagem aqui, boa noite galera, parabéns pelo programa e vai Norusca. Quarta tamo junto, né? Pois é, quarta-feira tem... Não, quarta-feira... Não, sábado. Sábado. Ô, gente, tô acostumada com quarta, sábado. Quarta não, mas sábado tem pré-jogo, tem pós-jogo. A gente tá até preparando algumas coisinhas diferentes. Talvez no meio do pré-jogo a gente vai ter um vídeo, umas surpresinhas aí. Não conta. Mas o pós-jogo, o melhor pós-jogo, mais completo, trazendo as imagens, jogadores, você sabe, é aqui no Facebook da TVC. Gente, vamos falar do MAC, o MAC que caiu, infelizmente. Para que série que o MAC vai? Como é que é a situação aí? Para onde que o MAC vai depois dessa? O MAC na Papezinha acabou ficando na 16ª colocação do campeonato. Tá aí a tabela. E assim, eu fico brincando aqui, todo mundo sabe que eu sou um nordestino ferrenho. E como todo bom nordestino, a gente quer que o MAC não tenha sucesso. Mas com todo respeito, Marília, meu tigrão. Como é que você vai para um jogo contra o Olímpia? Meu Tigrão? Olímpia, não, como é que é? Ô Tigrão! Meu Tigrão! O MAC no coração de Marília. Vai não falar outra coisa. Como é que você vai para um jogo contra o União Barbarense? Os caras jogando com um volante no gol, porque o goleiro deu na pipa. Como é que você não chuta uma bola pro gol? Aí não. Aí para. Ainda bem que eu não torço pro Marília, porque senão, se eu fiquei pistola aqui com a eliminação do Bauru Basquete no Elite 8, se o Noroeste dá uma dessa e enfrentar um time já rebaixado, com um volante sendo goleiro e não dá um chute pro gol, aí para. Aí não dá. O gordinho tinha infartado aqui. Teria infartado ao vivo aqui na TV. Porque não dá. Com todo respeito. É palhaçada com um torcedor. Eu que torço pro Noroeste, não digo que eu fiquei irritado. Mas não dá pra aceitar uma situação dessa. Você deu risada, que a gente sabe. Por aí. Mas não dá pra aceitar uma coisa dessa, né? E assim, é triste. A gente fica brincando, claro. Mas é importante pro Noroeste que o MAC bata e volta. Porque na década de 70, década de 80, a rivalidade era muito forte com o 15.
Só 15 está há tempos na Bezinha, tanto é que os antigos têm a questão muito com o 15 de Jaú, muito forte. Eu sou sincero, eu sou da nova geração. Eu não vejo como clássico. Não tem essa rivalidade pra mim. Lá em Jaú a gente sabe que os caras ainda fomentam muito isso. Mas aqui em Bauru, com a nova geração, isso se perdeu. Não dá pra falar que vai ser mais um jogo qualquer. Não é. Nunca o Noroeste 15 será mais um jogo qualquer. Mas não dá pra comparar com o MAC Noroeste. E pra importância da rivalidade, que é extremamente importante pro projeto, eu acho que é bom o MAC bater e voltar. Porque se o MAC ficar, é complicado. Já se fala muito lá em Marília, inclusive, que as dívidas do MAC são muito grandes. Inclusive na dívida trabalhista chega a mais de 20 milhões de reais. É uma das coisas que assim, o Noroeste quando foi para Bezinha estava devendo muito, mas não chegava a 4 milhões de reais. Era 5 vezes menos. Lá se comenta muito que é mais barato você abrir um novo CNPJ e pagar uma nova filiação como Atlético Marília, alguma coisa desse gênero, não mais como o MAC, fica mais barato e mais rentável. Mas seria triste, com todo respeito. Na Itália isso acontece muito, na Europa geralmente isso acontece muito. Mas eu confesso que eu acho estranho ainda, apesar de entender que pode ser uma maneira do clube se reestruturar, mas é triste, né? O Grêmio Novo Horizontino fez isso. Você perde a sua identidade, né? É estranho, é estranho. Mesma coisa se mudasse o nome do Noroeste, acabasse... O Rodrigo Pascoaloto, inclusive na época ele estava como gerente do Bauru Basquete, ele chegou até a comentar na época, era justamente quando o Noroeste foi para Bezinha. Ele deu uma declaração e falou, olha, se eu fosse dirigente do Noroeste, eu já teria mudado o CNPJ, porque é muito mais rentável. Só que aí, eu sou sincero, a gente não está falando só de... Tem a questão das dívidas, mas tem uma coisa chamada história, que é talvez o maior patrimônio do Noroeste, ao lado da sua torcida. E você... não joga fora, mas mesmo assim é complicado. É triste, mas assim, até hoje, tem gente que fala que o Bauru é só uma vez campeão nacional de basquete. Na verdade seria 2, né? Mas como são 2 prédios diferentes, acaba tendo essa diferenciação, que é uma pena. Seria tão importante se o Tigre Copimato tivesse vindo até o tempo agora para ser considerado bicampeão. Então assim, eu não gosto, particularmente. Mas é uma saída que pode acontecer sim em Marília. Vamos esperar até sábado então, gente. O jogo contra a Atibaia ainda não está definido horário, mas assim que tiver, a gente vai passando para vocês melhor. Tem um comentário provavelmente aqui. Sábado, 7 da noite. Não é oficial ainda, mas é a provável data é essa. A prova horária é esse. O do Alexandre aqui, quarta tem o São Paulo ganhando mais uma do Corinthians. Concorda, Alexandre? Vamos? Você que tá falando. O nosso Twitter aqui tá bravo, hein? Nosso Twitter aqui tá bravo, hein? Marquinhos, quando é que vai dar? Quarta-feira? 4? Tem gente iludido aqui, gente, falando 4-0. Eu só sei que amanhã... Só se for um volante como goleiro. Então parou. Como é que é? Cuidado, hein? Capaz do outro time não chutar pra gol, né? Gente, vamos falar do vôlei também. O vôlei que encerrou sua participação na Superliga, mas não parou, né? Tá se movimentando, se reestruturando. Vem aí o SESI, vem aí o novo treinador. Vem o novo treinador, né? Vem o novo treinador. Pra quem não tá sabendo, eu na Fran Paula, no último jogo do Noroeste, tá lá assim comigo. Ô Lanzoni, não é o Anderson ali, não? É o novo treinador. Eu vou tirar foto, Lanzoni. Eu quero tirar uma foto com o Anderson. Tira lá. Aí a gente tirou a foto, colocou no Facebook da TV já, mas o Anderson já está em Bauru e já está comandando as primeiras movimentações do mercado da equipe do voleibol 1. Então já tem as primeiras movimentações. Já vamos colocar na tela as renovações? Ou podemos Só queria colocar? saber por que você mente pra todo mundo ali. Eu minto o quê? O que é mentira? Gente, é mentira isso. Não, você pediu para tirar foto, pergunta pro Anderson.
Eu vou fazer essa pergunta quando o Anderson tiver. Tem gente me devendo uma cerveja por essa foto, mas eu não vou falar quem é. Nesse aspecto, é o Marco. Mas, brincadeira, tá? Vamos falar sério, vamos falar da montagem da equipe do voleibol, que já começou, já tem 3 renovações praticamente certas. Na verdade são 4, mas eu vou explicar essa quarta que é da Tiffany. Mas vamos lá. A Andressa e a Valkyria já inclusive assinaram. Tá para ser divulgado essas renovações. As 2 centrais ficam no voleibol. A Andressa foi a jogadora mais regular e eu já havia defendido a permanência dela. A Val, eu tinha dito aqui que pro Bauru seria interessante ficar com ela. Não sei se pra jogadora, porque vai ser mais um ano que ela não tem certeza de titularidade. E o jogo dela não pode se desenvolver. Então assim, eu não sabia qual que seria a posição da Valkyria. Por isso coloquei ela no quadro de prováveis saídas. Mas a Val preferiu ficar. Preferiu apostar de novo no projeto bauruense. E é uma jogadora que, na minha opinião, vai sim brigar por titularidade. Dependendo da contratação que o voleibol fizer, briga por titularidade com a Andressa. Dependendo da contratação, briga com essa jogadora que está para chegar. E só para a gente finalizar esse quadro, tem a Juma, levantadora. Aí você me pergunta, Lanzoni, você disse aqui semana passada que Bauru tinha uma outra levantadora aí, que era inclusive a prioridade da diretoria do vôlei Bauru, essa negociação. Só que era a prioridade do time, só que é uma negociação muito complicada. Porque tem uma terceira parte envolvida, tem toda uma situação. Peraí, terceira parte que você fala seria um time. Você que tá falando. E quem que seria, Fabiola? Você que tá falando. Não, eu tô te perguntando. A Fabiola de fato tá no Osasco, mas ela tem contrato com o Voleiro Zurique. Você que tá falando da Fabiola, eu não tô falando nada. Eu tô perguntando. O Lanzoni não falou nada. A frente tá perguntando. Mas de fato o Bauru tinha essa situação com essa jogadora, chegou até a negociar e ter bases avançadas, mas a terceira parte está emperrando o negócio. O outro time. A terceira parte. Então, porque você fala, o time vai ser, todo mundo vai saber que é a Fabiola. Então, mas vamos lá. Então é a Fabiola. Não sei. Então vamos lá. Gente, eu tô confusa. Fica assim, melhor não, porque daqui a pouco começa a receber mensagem e me xingando. Mas então o Bauru tinha essa negociação e ainda tenta essa negociação. Mas como o negócio está muito complicado, o Bauru começou a analisar o mercado. O Bauru já definiu uma coisa que é muito importante. Isso aí está definido há 6 meses. Vai continuar apostando em sistemas baseados em relação bloqueio e defesa. O Bauru entende que o único caminho para chegar ao topo com a verba que tem não é apostando no volume, e sim na relação bloqueio e defesa. Quando você joga numa relação dessas, ou você tem uma levantadora top mundial, estilo Dani Lins, que chega a ser por ano R$1 milhão, ou você tem que ter uma levantadora que bloqueia muito bem. E analisando o mercado, além dessa jogadora que o Bauru analisou, outra jogadora que se destaca nesse quesito é a Juma. Então, faz sentido o voleibol 1, não tendo essa opção no mercado, vá com a Juma para a próxima temporada. E ainda mais pensando que o investimento vai aumentar em muito, e qual que é a principal dificuldade da Juma? A dificuldade na hora do levantamento, porque os passos nunca vêm bem. O setor do time que mais terá investimento é de ponteiro a passador. E também de líbero, não porque o time quis, mas por política do SESI. Daqui a pouquinho a gente vai falar disso também. Então a questão do passe talvez vai ser o quesito que o Bauru mais vai investir. Então, eu acho que a Juma terá uma melhora no que vem. Não sei se a melhora que seria o bastante. Mas a Juma com certeza terá melhores números aqui ano que vem. Então até por conta disso ganhou essa renovação. Ganhou ainda não. Ainda está negociando, até porque volta a falar. O Bauru ainda tenta essa negociação, mas a terceira parte lá está complicando muito.
Mas a Juma teve muitas coisas, eu diria que hoje está 90% certo a renovação da Juma. A da Tiffany continua nos 80% que eu falei. Está muito encaminhada. Com as propostas que ela tem hoje, ela fica aqui em Bauru. Só que o agente preferiu esperar, para antes de fechar, bater o martelo, esperar começar as negociações na Europa. Então, assim, está esperando, mas a Tiffany já revelou para as pessoas próximas, inclusive para o jornalista Bruno Borrocha, que não gostaria de sair. Então é por conta disso que o agente está tentando forçar a negociação. A gente sabe como funciona isso. Mas a Tiffany deve sim ficar no voleibol. Então com isso a gente teria 4 jogadoras praticamente renovadas na equipe. Já voltando para o assunto vôlei, deixa eu só sair um pouquinho, tem um comentário aqui do Douglas Fernandes. O Max se endividou em 2002 com aquele super time, não deve ter pagado ninguém. O pessoal aqui de Franca ficou muito feliz com a queda deles. Abraço pra Franca, né? Abraço pra Franca, cidade maravilhosa também. Grande abraço para 2 caras que são mestres para mim, que é o Jovassi pai e o Jovassi filho. Tenho muita honra de ter amizades deles. São caras assim que eu levo com o máximo respeito, que são lendas vivas do rádio esportivo brasileiro. Fazer o trabalho que eles fazem há 40 anos lá em Franca é algo incrível. Sou eu, Vassi Pai, tem cada história bacana. Um abraço para todo mundo lá de Franca, especialmente pro o dono da bola, o imperador de Franca. Um abraço também, Luiz Carlos Rauli, parabéns pelo programa. Vamos Norusca, isso aí, vamos Norusca. Voltando no assunto do vôlei, o que muda com a entrada do SESI, com a entrada do Anderson? Vamos lá então, com a entrada do SESI, Bauru não pode ter estrangeiro. Política do SESI. Chara? Não joga. Aí que tá. Vamos lá. Política do SESI é não contar com estrangeira, mas os caras falaram. Eu não conto com estrangeira porque desde que eu tenha jogadora brasileira do mesmo nível. A Chara Venegas, os números delas no segundo turno da Super League no playoff mostram que ela é uma líbero de excelência no Brasil. É uma das melhores líberos. E o custo-benefício dela é gigantesco. O valor dela anual chega a ser quase 3 vezes menor do que umas líberos tops. Então, principalmente a galera já relacionada ao voleibol 1 tentou convencer a rapaziada do SESI. É importante, a gente vai ter um gás a mais aqui, um dinheiro a mais para poder fazer um outro investimento. Tanto é que nessa tarde aconteceu uma reunião que ia bater o martelo, se iam manter ou não. Mas aí acabou ficando decidido que a Venegas, o SESI ia manter a política, não iria contratar estrangeira. Com isso, a própria Chara Venegas, hoje à noite, no início da noite, acabou anunciando no seu Instagram o seu desligamento da equipe do Voleibol 1. Eu acho uma pena porque eu gosto muito da jogadora. E pensando no projeto, eu acho importante, querendo ou não, se ter algum nome internacional, até para dar uma mídia internacional para o seu time. E mais do que isso, vamos lá. Com a Chara, pelo preço da Chara, você não vai ter, você vai ter que abrir o bolso. Aí você abre o bolso, você pode, ao invés de você trazer uma jogadora nota 9, nota 10, melhor. Uma jogadora de rank 7, pode ser o que falte, você acaba trazendo uma jogadora rank 5, rank 6. E Paula Pequeno? E pode ser diferencial. A Paula é uma situação assim, ela agregou muito fora de quadra no voleibol. Isso daí é indispensável e é importante que a gente fale isso. Fora de quadra ela agregou muito pro projeto voleibol em si. Mas ficou devendo de quadra, né? Fica complicado a renovação também. Há até uma conversa, mas é muito complicado. É muito complicado porque ela ficou devendo. Tem uma proposta de volta lá para Brasília e provavelmente deve ser o desfecho até para encerrar a carreira, onde a gente ficou sabendo. Não estou querendo acabar, eu, Lanzoni, acabar com a carreira da Paula Pequeno, pelo amor de Deus. MVP, olímpica, longe de mim fazer isso. Mas até onde a gente ficou sabendo, provavelmente ela deve acertar com Brasília para uma última temporada da sua carreira. Agregou muito para o projeto, agregou respeito,
agregou muito fora de quadra, mas infelizmente dentro de quadra, que a gente esperava, as lesões não deixaram ela jogar. Então é uma jogadora que está de saída da equipe do voleibol. Mas já que você falou da Paula Pequeno, vamos falar das ponteiras? Ponteiras é a posição que dá pra gente falar mais das jogadoras que o Bauru está negociando, porque várias jogadoras não estão mais jogando as semifinais da Superliga. Tem 2 jogadoras, uma está inclusive avançada na negociação, mas eu não posso falar o nome porque ela não está jogando, por política minha, eu não falo o nome de jogador que ainda está em competição, está jogando. Mas Bauru negocia com a Jaque, sim, a Jaque, campeã olímpica, jogou em Barueri, negocia com a Vanessa do Pinheiros e negocia com a Fernanda Tomé. Além disso, tem mais 2 jogadoras que estão jogando Superliga e também estão negociando com a equipe do voleibol. A Gleice, que é da base do SESI, vai ser a 5ª ponteira do voleibol. E já está definido, o Bauru vai ter em cada posição pelo menos uma jogadora da base e a Gleice será a ponteira. Então é importante. No meio de rede, só para finalizar, o jogador que eu falei que o Bauru poderia trazer é a Carol, ex-Rio de Janeiro, estava jogando na Turquia. O Bauru já abriu negociações com a jogadora, está essa negociação. Além dela, tem mais 2 jogadoras da Superliga negociando. Uma delas tem até um certo histórico perto daqui de Bauru, talvez possa vir para Bauru, mas não sabemos ainda, e a Carol, pelo que eu estou sabendo, está mais perto. É isso aí, gente. Vamos ficar de olho aí no vôlei, né? Nas negociações, ver o que rola, o que não rola. A gente vai contando para vocês nos próximos programas. Agora vamos falar do Bauru Basquete. O Bauru Basquete jogou nesse final de semana, jogou ontem. Passou o trator, né? 103-78 diante da equipe do Botafogo. Não dá pra falar que foi um aproveitamento igual o meu no concurso que eu realizei no último domingo, mas foi bem, né, Fran? Foi bem, né? Acabou no segundo tempo fazendo um bom jogo, né, Fran? Foi um jogo, vamos dizer assim, um pouco diferente. Primeiro tempo do segundo tempo, primeiro tempo muito morno. A gente viu o Bauru Basquete indo pro vestiário com 48-41 pro Botafogo, que não era de se esperar o Botafogo fazer 41 pontos no primeiro tempo. Não tem esse poder ofensivo, né? E é algo para se preocupar, porque a gente sempre fala, o Bauru Basquete, para ter sucesso, precisa da defesa. E a defesa no primeiro tempo não encaixou. Mas se não encaixou no primeiro tempo, no segundo deu show, né, Fran? Show de defesa. O Demetrios acabou ajustando a defesa, marcou pressão meia quadra, que a gente não via fazia um tempo, né? A gente já viu até pressão quadra inteira, treinou em alguns momentos, alguns jogos, mas marcou pressão meia quadra e deu certo. A equipe pressionou, roubou muitas bolas da equipe do Botafogo, acabou abrindo e foi tranquilo para o ataque, é o que o Bauru sempre tem que fazer, né? É a maneira que o Dema gosta de jogar. É o estilo de jogo que o Bauru Basquete vai jogar. Se o voleibol no Bonato implementou a filosofia relação bloqueio e defesa, no Bauru Basquete tem essa relação defesa. O Bauru joga muito baseado na sua defesa e precisa muito dela para poder aproveitar as melhores oportunidades para jogar, inclusive, em transição no contra-ataque. Eu gostei da maneira como o Anthony participou do jogo. Acho importante. Importante ver o Matulhones jogando um bom jogo, né? Matulhones, 18 pontos, gente. Quem criticou? Então. É importante, né? Mas tá devendo, seu Matulhones. Eu critico. Tá devendo. Queremos o senhor assim nos playoffs, e não só contra o Botafogo. Melhor lituano do NBB. Como é que é? Melhor lituano do NBB. Estou para dizer. Brincadeira, gente. Mas fez um bom jogo. Não, fez um bom jogo. Agora eu só espero isso contra uma equipe. Contra o Vasco. Uma pegada, sabe? Apesar que o Vasco não tá lá essas coisas, não, né? Também então, mas será que contra o Vasco faz uma partida dessa? Vamos esperar para ver amanhã, gente. A gente tem as entrevistas aí, né, do pós-jogo, entrevista Eduardo Machado? Com o Eduardo Machado, o Rafael Hitzheimer, o Demetrios. Eduardo Machado. Vamos ver, daqui a pouquinho a gente volta a comentar mais. Duda, uma vitória maiúscula depois de 2 derrotas duras, né? É bom para dar uma moral pro time? Com certeza. O time é experiente o suficiente para saber que a fase não é boa. A gente vem de uma eliminação
precoce da Liga das Américas, a gente vem de resultados ruins no NBB. Então, nada melhor do que uma vitória convincente em casa, diante da nossa torcida. Acredito eu que vai ser nosso primeiro adversário nos playoffs. Então, é importante você ganhar como você falou, com essa vitória maiúscula. Falta mais um jogo ainda para fechar a fase de classificação e vamos buscar essa vitória para chegar a 100% nos playoffs. Já pensando no próximo jogo, o Vasco da Gama, a gente sabe que é um time forte, mas não vem numa fase boa. O que fazer para vencer? Entrar do mesmo jeito que a gente entrou hoje, focado 100%. A gente vinha pecando nas outras partidas muitos altos e baixos durante os jogos. E hoje a gente conseguiu fazer uma partida equilibrada durante os 40 minutos. A gente espera que continue assim para chegar nos playoffs 100%. Rafa, jogou hoje sem o Alex, mas foi uma vitória maiúscula. O que muda sem ele? O Alex aí acho que é a alma da nossa equipe. Não ter um jogador como esse na quadra é difícil, a gente está acostumado a jogar com ele, mas hoje a equipe respondeu bem. Todos que entraram aí correspondeu bem aí durante o jogo todo e conseguimos essa vitória importante aí. A gente imprimiu um ritmo muito forte, ofensivamente. Nosso time conseguiu executar exatamente o que a gente tinha imaginado e precisamos melhorar algumas coisas defensivamente. Eu sei que está todo mundo comentando, melhorar o lance livre, mas só da gente ter criado situações igual nós criamos, isso mostra uma dedicação muito grande dos jogadores. Então é importante porque pode ser realmente um adversário direto no playoff e a gente entrando nesse ritmo a gente tem que manter até o final. Demetrios, time sem o Alex, ele sentiu alguma coisa? Foi opção sua? Não, ele teve uma pancada atrás no joelho, né? E no jogo contra o Ceará, e a gente preferiu poupar para que ele seja reavaliado amanhã em vez de ter condições de jogar na segunda. Tá aí nosso pós-jogo, as entrevistas, né? O Demetrios falando um pouquinho do Alex. Como joga o time sem o Alex, né? Uma ausência muito sentida, né? Com certeza. Mas, assim, importante o time ganhar da maneira que ganhou. Contra o Botafogo, que provavelmente será adversário nos playoffs. Sem o Alex. E aí, eu posso fazer um exercício aqui de suposições? Suponhamos que o Alex não esteja 100%. Que não está. 100% não está. Não é à toa que foi poupado. Suponhamos isso. Eu acho importante ele jogar contra o Vasco, até porque define o nosso quinto lugar. É melhor você ficar em quinto do que em sexto. Mas aí, vamos analisar as coisinhas. Playoff contra o Botafogo. É um playoff que dá para poupar o Alex. Para você ter ele pronto contra o Mogi. E aí, assim, uma coisa é você ter todo um time descansando sem ritmo de jogo. Outra coisa é você ter todo mundo com ritmo de jogo e o Alex se preparando fisicamente para chegar a 100%. Até porque ele pode voltar um pouco sem ritmo de jogo? Pode. Mas fisicamente, que é muito importante para o estilo de jogo dele, pode ser o diferencial. Até porque o Alex fica fora de alguns jogos. Quando a gente vê ele voltando, é outra postura, né? Ele volta mordendo a bola. Exato. O Alex, né? É um cara que eu não fico preocupado quando ele fica longo tempo sem jogar. Porque pro Alex, treino é jogo. Treino é jogo. Quem vê o Alex treinando sabe disso. O Alex treinando, gente, dá até dó de vez em quando a molecada. Porque o Alex cobra muito. Pra ele é como se fosse uma final de NBB cada treino. Então, o Alex em si não é tão preocupante. Ele vai analisar com frieza. Será que não seria uma boa pro Bauru não, hein? É um playoff super acessível, com todo respeito, esse time do Botafogo. Meu Deus! Olha, tem time na Liga Ouro que é 2, 3 vezes melhor que o time do Botafogo. Não dá nem pra gente falar muito do Botafogo, Você pega o quadrangular final da Liga Ouro do ano passado. Os 4 times do ano passado eram melhor que o Botafogo. O próprio Botafogo era melhor na Liga Ouro do ano passado do que esse do NBB. Então, assim, não dá pra gente levar como parâmetro. Então, acho que dá pra gente dar uma poupada. O Alex, eu não pouparia tanto o Hetzheimer, porque é importante ele continuar agora com esse ritmo que ele tá vindo depois do Jogo das Estrelas muito bem. Mas pode ser um fator diferencial para o Bauru. Eu não digo para ser campeão,
Mas no playoff contra a Mogi, por exemplo, você tem o time inteiro com ritmo de jogo e o Alex 100% fisicamente. Pode ser o diferencial. Já falando na próxima fase, sei que o tem o confronto contra o Botafogo. Se a gente for eliminado pelo Botafogo, claro. Esquece, para. Não para. vamos. É reconstrução total pro ano que vem. Não. Que eu acho que até, eu sou sincero, pro ano que vem eu não digo reconstrução total, mas eu acho que está se encerrando alguns ciclos. Esse núcleo é gigantesco, vão bater palma para eles pro resto da vida, fizeram história aqui em Bauru, mas para continuidade, para melhora da carreira do pessoal, para melhora na sequência do Bauru Basquete, eu não estou falando manda todo mundo embora e começa tudo, não é isso. Mas eu acho que o Bauru pode começar a repensar alguns ciclos. E não é por nada não, tem gente na diretoria que pensa a mesma coisa. Que chegou a hora de, não digo dar 2 passos para trás, mas mudar o núcleo, analisar e ir para um outro caminho. Talvez seja o ideal, não sei. Mas talvez seja a última grande chance desse núcleo vencer aqui em Bauru. E isso pode ser fator diferencial. Eu particularmente, tem muita gente que coloca: o Paulistano está jogando o fino da bola. O Flamengo tem o melhor elenco do país. Tem o melhor jogador do país, que é o Marquinhos. O Franca tem o melhor elenco do país. Só que tem Mogi e Bauru que vão vir mordido, hein? Porque os dois núcleos sabem que é a última chance deles. Que tá pra acontecer a renovação dos dois times. A gente tem um comentário aqui do Robson Nascimento. Chupa Bauru, aqui é basquete cearense. Ganhou o quê, meu Deus do céu? O Robson é Carcará, grande parceiro meu. O Robson é Carcará fiel, cara. Ele vai lá com a namorada dele, a Luciana. Os dois vão lá no ginásio sempre acompanhar o Carcará. Grande abraço pra ele. Mas não vem com essa não, porque você... Robson, menos que vocês não ganharam nada ainda. Paulinho Boracini acertar aquela. Eu, com todo respeito, eu sei que está sempre acompanhando o Rafael Antônio da Jovem Pan News. Eu fico imaginando o Rafael Antônio narrando aquela bola. O sentimento que o seu Rafael Antônio deve ter tido. Porque eu acompanhei o Rafael Antônio na época que o Paulinho jogava aqui em Bauru. Eu sei de alguns pensamentos que ele tem. Eu fico imaginando o que deve ter passado. E muita gente, mas o cara tava lá, né? O Rafael tava lá, o único momento que tava lá. Rapaz, complicado, gente. Complicado. E outro comentário do Robson aqui, Lanza, palmeirense safado. Não tem essa, né? Que isso aí são os caras do grupo que estão mandando pro seu Robson. Pode parar com isso. Já é a terceira vez que os caras começam a mandar isso. Eu não posso entrar no ar lá na rádio em agosto, os caras estão mandando isso daí. Então de brincadeira, hein? Um abraço, rapaziada. É isso aí. Falando um pouquinho então, vamos supor, passamos contra o Botafogo, que não é um grande adversário, não... Seria uma preparação para Mogi ou não dá para pôr à prova isso? Não dá para pôr à prova. Sem condições. Desculpa, sem condições alguma. É triste o nível do Botafogo, hein, gente? Ô, Fran, você viu o jogo? Olha por favor, Marco, fecha a câmera nela, por favor. Foca em tela cheia, fecha a câmera. Gente do céu, é feio. Aqui, ó, gente. Por favor. Nesse rostinho ainda, até para aumentar a nossa audiência. Fran, como que é o time do Botafogo? É ruim. Desculpa. Com todo respeito, mas... Igor, não fique bravo comigo, Igor Somesquete. O time do Botafogo, olha, com todo respeito, hein, rapaziada. Não sei se os caras economizaram grana para colocar tudo no futebol. Não sei. Mas o time do ano passado na Liga 1 era muito mais forte do que esse time da NBB, gente. Bem mais. E o fato que me deixa mais chateado é que o time deles vai chegar no playoff. Que mostra o nível péssimo desse NBB. Péssimo. A gente tem, 6 equipes que podem buscar título. Ok. Daquele jeito, mas ok. Mas o restante, meu Deus do céu, é algo assim pra você ficar preocupado. Enquanto você vê na Liga Argentina 10 times muito fortes, tendo sua discrepância, é verdade, a Liga Brasileira é mais equilibrada, mas a Liga Argentina você vê o 10º. O projeto Nanico do Estudiantes de Concórdia eliminou a gente, né? Na Liga das Américas. Você vê times mais trabalhados tecnicamente, um nível de basquetebol superior.
Com todo respeito, Botafogo não dá para ter parâmetro. Desculpa até a sinceridade, mas não dá pra gente analisar um jogo como esse. É preocupante levar 41 pontos no primeiro tempo num time desse. O Bauru Basquete sabe disso. Vamos falar no próximo confronto, então. Passamos pelo Botafogo. Fechou? Fechou. Mogi. A gente já sabe que faz tempo que a gente não ganha de Mogi. Tá aquela Mas coisa. tem um fator novo. Tem um fator novo aí. O pessoal que não gosta de fator novo, não é? Mogi perdeu a Liga das Américas e o papo lá em Mogi, que já tinha um burburinho, mas que agora é gigantesco, a reconstrução vai vir. Mas... Da mesma maneira que tá aqui em Bauru falando a reconstrução vai vir, lá em Mogi chegou. Pode ser a última chance desses dois núcleos. E vamos combinar, o núcleo de Bauru ainda ganhou alguma coisa, ganhou o NBB, o núcleo de Mogi nem isso. Então o fator, eu tô vendo essas quartas de finais entre Bauru e Mogi se concretizar. Ganhou o Paulista. Eu tô vendo essas quartas de finais. Não, o Campeonato Paulista tem a sua importância, até que vai ter. Eu já ia falar coisa que não pode. Mas teve um ano passado, a transmissão da TVC, é um baita campeonato. Calma, respira. Não é NBB, não é a Sul-Americana. Sul-Americana que o Mogi já ganhou. Mesmo assim, não é uma Liga das Américas, não é um título de primeiro escalão. Talvez o título importante que o Mogi ganhou foi a Liga Sul-Americana. Mas só. É pouco pro investimento nesse núcleo, que é um núcleo muito bom. Você pega o núcleo de Mogi, falar que só ganhou uma Liga Sul-Americana é pouco, gente. O investimento que o Mogi tem é pouco. Bauru, ano passado, com um investimento muito menor, foi campeão da NBB. Isso pesa. Isso pode ser um fator emocional nessas quartas gigantesco. É algo que pode mudar a maneira de se jogar. E aí, eu volto a falar, na minha opinião, é o choque desses dois núcleos. Quem perder a reconstrução, para mim, é certeza. A gente tem uma pergunta aqui. Você falou de uma finalização de ciclo. O Luiz Felipe Maurício, final de ciclo de jogador, comissão técnica ou diretoria? Final de ciclo de parte da diretoria, final de ciclo de parte de jogadores. Da comissão técnica, eu não diria comissão técnica, porque quando a gente fala comissão técnica, todo mundo já entende de Dema. E não, se tem alguém que fica, é o Dema. Não tem nem conversa, na minha opinião. E assim, lembra quando saía do Guerrinha? Lembra o papo que ia mudar o ciclo, ia mudar a maneira de se pensar? Não mudou tanto. Não mudou. Talvez essa seja a hora de mudar. Mesmo que Bauru surpreenda e ganhe o NBB, para o projeto continuar sustentável, eu acho que é importante ter essa mudança de filosofia. Você quer montar um time só com garotada, Lanzoni? Muito pelo contrário. Até porque a minha primeira movimentação seria trazer um antigo ídolo. Não nego. Primeira coisa que eu faria pro ano que vem. Você traz um antigo ídolo que tá por aí. Eu não vou falar o nome, mas... Você traz esse cara, mantém o Alex. Aí... Estou falando um exercício que eu acho que é importante a gente fazer pro ano que vem. Tudo bem que agora não é tanta hora. Mas você tem o Maicão voando na base. Tendo que ter essa primeira oportunidade para estourar. Será que é temporada para a gente manter o hatch? A gente mandar uma grana que é merecida, porque é um dos melhores jogadores do país. Eu acho que pode ser um fator decisivo para o Bauru nesse NBB. Mas pensando para a continuidade. Vale a pena a gente perder essa joia? Não sei. Eu acho que esse tipo de coisa o Bauru Basquete vai ter que começar a pensar. Quando você fala de ídolo, você tá falando de quem? Porque tem conversa aí do Ricardo Fischer. Não, ele. Tô falando de ídolo. Tô falando de ídolo, gente. Ídolo. Quem que é o ídolo? Quem tem ídolo no Bauru Basquete? Quem Fala aí pra galera. Ó, vamos lá. Porque quando a gente pega na NBA, assim, você pega ídolo. Tem cara que é jogador marcante na história do time. Mas o ídolo, tem o seu número aposentado. Tem bandeira? Tem bandeira. Torcida organizada tem a bandeira do cara. Eu tô falando de ídolo, não jogador marcante. Não dá pra negar que o Ricardo Fischer poderia ter se transformado num ídolo.
Mas aí ele preferiu ir lá pro show da Ludmilla. É verdade, velho. Desculpa. Mas o Ricardo Filho poderia ter se transformado num monstro da história do Bauru Basquete. Ele fez triple-double com a camisa do Bauru Basquete contra o New York Yankees. Yankees era o beisebol. O Knicks, pelo amor de Deus. Eu ia falar os dois times do beisebol, os dois times da NHL, e não ia falar o Knicks. Mas fez triple-duplo com a camisa do Bauru Basquete contra o Knicks. Fez duas partidaças no Mundial. Foi importante na conquista da Liga das Américas. Se ele, tivesse um pouquinho mais de cabeça, ele poderia ter lá no futuro, como tem já num cara que é o cara que eu traria, ele teria lá também, poderia ter no futuro, seu nome imortalizado. Ele acabou abandonando tudo isso, quando ele preferiu ir lá pro Rio. Não é a falar de ir pro Flamengo. Da maneira como foi, da maneira como conduziu sua carreira. Às vezes, infelizmente, a vida paga, né? A maneira que você entra não é tão importante quanto a maneira que você sai, né? Então, foi mais ou menos... Tem uma história riquíssima, eu fico até chateado de falar isso, mas é verdade, não dá, gente. Não dá pra negar isso. Falando um pouquinho do ídolo, tem gente aqui querendo saber, o Lanzoni, quem que é o ídolo? Quem que é o jogador que eu traria? Que eu falo, abertamente. Quem que é o único jogador que tem camisa aposentada no time? Número 4? Eu traria o Larry de volta. Mas assim, na hora, para você montar um time jovem, com uma estrutura, um núcleo muito jovem, você precisa ter 2, 3 caras experientes. Os meus 2 caras experientes seriam o Larry e o Alex. Não nego. O Heckscher eu manteria, seria importante para a molecada? Seria. Mas você tem a situação do Michael. Se o Michael ficar, não dá para ter o Hatch. Agora, se o Michael não fica, é outra história. É outra conversa. Mas assim, é alguma das análises que o Bauru Basquete tem que fazer no seu futuro, mas não agora, porque agora é playoff. É isso aí, gente. Jogo amanhã contra o Vasco da Gama, 7h30, panela de pressão. Tem pré-jogo, tem pós-jogo. Comandado por Ana Paula. E o Luiz Lanzoni. Beleza, gente? Tchau, tchau.